Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje de Estudiantes 1, Flamengo 1, pela Libertadores. Flamengo vai a campo com 5 jogadores reservas: Emerson Royal, Danilo, Vitão, Bruno Henrique, Luiz Araújo, e faz um bom jogo. Como eu venho dizendo, independentemente de quem jogue, o Flamengo mantém o padrão tático, mantém sua ideia de jogo. Isso é importantíssimo para o resto da temporada. Manter os jogadores que são reservas em atividade, entrando em jogos pegados como foi o de hoje, e também descansando jogadores importantes, porque uma sequência de quarta e domingo, jogos pesados. Domingo tem Flamengo e Vasco, então achei correta a decisão do Leonardo Jardim, e o Flamengo não deixou de ganhar ou empatou porque entrou com alguns jogadores reservas. Sobre o jogo, achei que o Flamengo fez um jogo como deveria ser. O time deles, como a maioria dos times que vai jogar contra o Flamengo, tenta muita bola longa, e o Flamengo faz uma marcação-pressão, porém só os 3 atacantes mais altos. Os 2 volantes ficavam um pouco mais, porque se os volantes sobem, a linha defensiva tem que subir também. Se a linha defensiva vai jogar lá no meio de campo, sobra muito espaço nas costas para entrar uma bola longa. Então o Flamengo fez uma marcação de intermediária a intermediária a maior parte do jogo. Claro que não marcou recuado, certo? O que eu quero dizer é que a nossa linha defensiva não jogou lá na frente, porque contra um time que joga com muita bola longa, como é o caso dos times argentinos, a maioria deles, você deixa muito espaço nas costas. Então achei que a marcação do Flamengo foi a melhor que se poderia ter. Os jogadores do Flamengo, tecnicamente, acho que foram bem, não vi ninguém destoando muito, a não ser o Carrascal, que eu vou falar mais pra frente especificamente sobre ele. Ponto negativo: a lesão do Arrascaeta. Espero que não seja nada grave, realmente espero. Pode ter sido só uma pancada ali, machucou na hora, mas vamos, deve ter notícia mais tarde ou amanhã. Então o Flamengo domina o jogo na parte que eu vou dizer, na estratégia, né? O Estudiantes, a única coisa que tinha era cruzamento para a área. Eles iam tentando tocar uma bola pela lateral, muito jogo pelo lado, e da intermediária mesmo, eles não faziam questão nem de chegar na linha de fundo, e o jogo estava dominado pelo Flamengo. Eles cruzavam, cruzamento meio que aleatório, os nossos 2 zagueiros muito bem. O Emerson Royal, nesse quesito, acho que foi bem também na partida. Essa bola no segundo pau do Flamengo é um problema. O Emerson Royal conseguiu cortar a maioria das bolas, até que o Flamengo faz o gol, né? Num bom passe do Samuel Lino, acho uma diagonal boa. Bruno Henrique domina, dá um tapa na frente, leva na velocidade, cruza, e o Luiz Araújo faz 1-0 merecido, pelo que o Flamengo vinha controlando o jogo, a forma que o Flamengo vinha jogando, né? Esfriou o jogo, não ficou em trocação. Tudo que o Estudiante queria era um contra-ataque, tanto é que sai o gol deles. Então o Flamengo jogou de forma correta, acertada. E esse time do Estudiantes eu nem sabia, é um dos melhores times do campeonato argentino, se não me engano é o líder do grupo lá. Então não é um time qualquer, é a melhor defesa do campeonato argentino. Então não era como não foi um jogo fácil. Então esse gol do Flamengo deixa o jogo mais à vontade pra gente, que eles teriam que se arriscar mais pro ataque e teria espaço pro contra-ataque. Faltou aí acertar esse contra-ataque, acertar esse lançamento, acertar um toque mais rápido para deixar os nossos pontas no mano a mano, ou ganhar na velocidade do zagueiro deles, depois que o Flamengo faz 1-0. A volta do segundo tempo, como é normal e era esperado, o time do Estudiantes bota uma pressãozinha ali de vontade, de um abafo inicial ali de vontade, mas o Flamengo suporta bem. No segundo tempo, acho que com a orientação do Leonardo Jardim, o Flamengo estava mais pronto
estava mais perto de fazer o segundo gol num contra-ataque ou em jogada trabalhada do que o Estudiantes. Até então, como eu repito, as melhores jogadas do Estudiantes eram os cruzamentos para a área que a gente estava conseguindo cortar todos. Quando eles conseguiam cabecear, era marcado sem nenhum perigo. Aí que vem a questão de o Flamengo, assim, o Flamengo fica com a bola, joga. No jogo de hoje, faz um gol bem trabalhado, espera um pouquinho mais para sair no contra-ataque, mas sem jogar na retranca, tudo certinho, tudo certinho. Aí encaixa um contra-ataque do Flamengo. Bruno Henrique sai cara a cara com o goleiro. Bruno Henrique poderia ter finalizado melhor, mas não vejo assim um grande erro do Bruno Henrique. Ele finalizou bem. Aquele goleiro lá que é bom e tal, seleção uruguaia, defende o chute do Bruno Henrique. Luiz Araújo pega o rebote meio que na dividida. E aí, pra mim, que é a grande defesa dele mesmo, que ele abre o braço tipo handball e a bola bate na mão dele. Ali, pelo menos eu não consigo cobrar do Luiz Araújo uma finalização melhor. O goleiro estava muito em cima dele, foi um lance muito rápido. E nessa jogada, que era para ter sido o segundo gol do Flamengo, eles conseguem ficar com a bola, porque se o goleiro defende o chute do Luiz Araújo e a bola sobra para um jogador nosso, a gente poderia ter armado o ataque de novo, poderia ter finalizado, mesmo que para fora, mas não, caiu. O goleiro deles faz uma defesa milagrosa, a bola cai no pé deles e eles acertam. O único contra-ataque que tiveram, o único, eles acertam. Obviamente o Flamengo está todo na frente, quase faz o gol. Eles acertam o contra-ataque, conseguem chegar também, a única vez que eles chegam na linha de fundo com qualidade, cruza e a bola quase que não entra, um gol cagado. Então assim, às vezes, cara, falta um pouco de sorte pro Flamengo, sabe? Tudo bem, o goleiro fez as duas defesas, mas que a bola saísse para escanteio, ou a bola saísse para lateral. Mas, pô, deu tudo certo, véio. O goleiro faz duas defesas, a bola sobra certinho no jogador deles, que puxa o contra-ataque e quase que negou. A bola passou, acho que 2 centímetros, sabe? Então, às vezes também falta um pouquinho de sorte pro Flamengo no contexto assim do jogo. Mas isso também mostra, tem a sorte. E aproveitando já aqui o lance do Pedro, o Pedro recebe uma bola na entrada da área, no finalzinho do jogo, entendeu? Marcado, assim, impressionado. Ele não tinha, a bola estava muito perto do pé dele para ele chutar forte. Ele podia rolar a bola para o lado, se não me engano era o Plata, que estava livre. Ele chuta fraquinho em cima do goleiro, é outro contra-ataque deles e quase sai o gol deles. O Rossi faz uma ótima defesa. Então, assim, 2 vacilos do Flamengo, né? Bruno Henrique lá, uma boa oportunidade cara a cara. Depois o Luiz Araújo, o goleiro defende, sai o gol deles. Depois o Pedro não tinha uma boa condição de chute, chuta fraquinho em vez de rolar e quase que os caras fazem gol. Então o Flamengo poderia ter perdido por 2 vacilos no ataque. Então, assim, tem um pouco do azar, como eu já disse, pra mim tem. Mas também tem um pouco no caso do Bruno Henrique, poderia ter finalizado melhor, chutou meio que em cima do goleiro. E no caso do jogada disparada, era o passe para lateral, pro lado, né? Então, assim, jogo de Libertadores na Argentina, contra um bom time argentino, esse Estudiantes é o líder do campeonato deles. Não dá para dar esses vacilos, entendeu? E o Flamengo é muito penalizado quando dá um vacilo, que é do jogo também. O Pedro não ter passado é do jogo também, assim, tá no contexto. Aí quase que os caras fazem gol. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas Flamengo, depois de tomar o gol, logo depois, achei o Flamengo meio perdido. Também normal, eles tentaram abafar, mas logo também o Flamengo, com jogadores experientes, acalmou o jogo, botou o jogo no ritmo que o Flamengo quis. Em nenhum momento o Estudiantes conseguiu impor um sufoco para o Flamengo. O jogo esteve desde o 0-0 até o 1-0 lá, do jeito que o Flamengo quis.
Depois que o Estudiante empata, uns 5 minutinhos ali, eles dão um sufoquinho, o Flamengo fica meio perdido, mas depois o Flamengo bota o jogo na temperatura, do jeito que ele quer, certo? Não foi um jogo de grandes oportunidades pra gente. Acho que a gente conseguiu controlar o jogo, atacamos bem, mas faltou, né, um pouco mais ali de acerto no último passe, no penúltimo passe. E o Arrascaeta faz muita falta. O Arrascaeta faz muita falta pelo futebol dele mesmo. E faz muita falta porque o reserva é o Carrascal, sabe? Pô, jogo de Libertadores, todo mundo correndo, marcando. Outro ponto positivo que eu gostei do Flamengo, todo mundo com preparo físico bom, achei, o time correu. Luiz Araújo e Samuel Lino, que são os que tem que correr mais para fechar, né, a linha de 4 no meio de campo, deram conta do recado. E o Carrascal entra num ritmo assim, parece estar jogando um coletivo lá no Ninho do Urubu. Não dá prosseguimento a nenhuma jogada, isso mata o time, mata. Quando o seu meio de articulação não consegue dar prosseguimento a nenhuma jogada, você não vai conseguir fazer gol, o adversário vai ficar mais com a bola, você vai cansar mais, você está saindo para o ataque. A função do Carrascal é o quê? Fazer a ligação do meio com o ataque, fazer o jogo fluir. A partir do momento que a bola bate nele, ele logo perde, pega o time desarrumado. Aí os 2 pontos têm que voltar correndo igual maluco. Os 2 volantes têm que correr para trás, para fechar os espaços. É o zagueiro que pode tomar a bola nas costas. O jogo hoje é muito de não perder a bola. Então, assim, mais um jogo muito abaixo do Carrascal em termos de intensidade. E em termos técnicos também. Ele faz umas firulas que não tem nada a ver. Ele deu um chapeuzinho no campo de defesa e na mesma hora errou o passe. Perdeu a bola assim, infantilmente. Então, como eu disse, o Flamengo entra hoje com 5 reservas. Na minha visão, esses reservas deram conta do recado. Como eu já disse, o Flamengo não empatou. O Flamengo empatou porque entrou com os reservas. Não. Sabe? Só que o Carrascal, porra, quando tem a chance de fazer um bom jogo, um time entrosado, bem treinado, tudo certinho para ele fluir, não vai. Isso é uma falha também do Flamengo, desde que o Arrascaeta chegou, desde 2019, que ele não tem um reserva minimamente bom, sabe? Então faz muita falta. Sobre a arbitragem, uma arbitragem totalmente covarde. Era para ter sido expulso 2 jogadores do Estudiantes. O jogador deles deu uma tesoura no Emerson Royal. O Carrascal foi expulso pela mesma entrada. O cara deu uma tesoura. Ele trava a perna de apoio do Carrascal. Nítido. Cartão vermelho direto. E o mais grotesco ainda é o lance do Bruno Henrique. O zagueiro dos caras lá todo desengonçado, já tinha cartão amarelo, entra solando por cima. A única discussão possível desse lance é cartão vermelho direto ou amarelo. Se fosse amarelo, seria o segundo amarelo e o vermelho estaria expulso. A única discussão possível desse lance é vermelho direto? Não. Lance para amarelo, beleza. Era o segundo amarelo, ele estaria expulso. O Flamengo, com um a mais, poderia ter mais chances de fazer o gol. Então, assim, a arbitragem típica de Libertadores, covarde. O cara não quer se comprometer. Ainda deu 4 minutos de acréscimo no segundo tempo. O Flamengo estava bem no jogo. Pedro entrou, poderia fazer um gol ali. O Plata entrou, né, com sangue novo, entrou fresco no jogo. O Saul entrou bem também ali para fechar o lado esquerdo, para jogar mais centralizado. Aliás, o Carrascal foi pro lado esquerdo. Outro lance também do Carrascal. Cara, você vai jogar ali, o futebol hoje é assim, os 2 pontos tem que correr, velho, não tem como. Cansou, troca. Pô, o Carrascal, nos acréscimos, ele volta devagarzinho. O jogador do Estudiantes recebe na entrada da área lá pela lateral,
Aí que ele dá um trotezinho lá e a bola rebate nele, no Alexandro lá. Mas, porra, o cara não tem intensidade, parece que não quer estar no Flamengo. Tá mal tecnicamente, o Carrascal tá mal tecnicamente. Compensa correndo, com raça, recupera uma bola, recupera outra, ganha moral. Mas parece que, porra, tá fazendo um favor pra gente de estar ali. Então, no fim das contas, o juiz prejudica o Flamengo. O lance do Emerson Royal, na minha opinião, poderia ter continuado da jogada no lance que se pediu pênalti. Tem um toque, mas não atrapalha ele, pra falar a verdade. Entendeu? Aí é o que eu te falo, o Emerson Royal hoje, pra mim, defensivamente foi bem, mas ofensivamente não entrega nada. Sabe? Esse lance aí, ele sentiu o toque, mas poderia ter continuado na jogada, era uma jogada clara pra ele, até pra ele finalizar pro gol. Então o lance do pênalti do Emerson Royal, eu pelas imagens que deu na transmissão, pode ser que apareça outra imagem até amanhã, mas pela transmissão acho que o juiz não marcou, tudo bem, não é nenhum erro grotesco. Agora, as duas expulsões que ele deixou de dar, erro grotesco, assim, vergonhoso. No fim das contas, o empate fora de casa, mesmo o Flamengo sendo tetracampeão da Libertadores, é o atual campeão. Flamengo na Libertadores fora de casa é difícil. Ano passado, vocês lembram do ano passado, não precisa nem falar, né? Jogando contra o melhor time lá do Campeonato Argentino até agora, Estudiantes, um dos melhores times. O Flamengo faz um bom jogo, toma um gol numa infelicidade lá nossa, um golzinho cagado. Então, no fim das contas, poupamos nossas duplas de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? O Pedro entrou no finalzinho, o Plata, que é o titular nesse momento da ponta, entrou também no final ali. Domingo tem jogo importante pelo Brasileirão. O Flamengo não pode pensar nem em empatar com o Vasco, pra gente não ficar atrás do Palmeiras, muito atrás do Palmeiras. Então, no fim das contas, resultado bom. Dava pra sair com a vitória? Dava. Mas assim, coisas do futebol, né? Como eu disse, é inacreditável. O Flamengo, o goleiro faz 2 milagres e na sequência eles fazem um gol que a bola passa 2 centímetros. Tudo bem, talvez esse lance tenha sido o nosso lance, entre aspas, aí, de azar da Libertadores, passou. Continuamos líder, 3 pontos. Vamos fazer um jogo contra o time da Colômbia, que não é um grande time. Colômbia, nível do mar, sem altitude. Depois a gente vai fazer 2 jogos em casa contra esse mesmo time do Estudiantes, que na minha visão, a única coisa que eles podem oferecer no Maracanã de perigo é acertar um contra-ataque. Mas o Flamengo, como era em 2025, esse Flamengo de 2026, mesmo quando ataque e tal, sabe se defender, não é um time que deixa muito contra-ataque pro adversário. E o último jogo é o time mais fraco lá, acho que o Flamengo passa de carroçada. Então, esse empate nos ajuda bem a garantir a classificação e espero que esse ano em primeiro lugar do grupo, para a gente poder fazer, né, os mata-mata em casa. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.